A ideia hoje é a gente conversar sobre o TDAH e eu trouxe, na realidade, duas apresentações numa só. A primeira parte é uma parte um pouco mais geral e com dicas bem práticas para vocês, coisas do dia a dia, assim. E a segunda parte é uma fala que eu tive com os neuropediatras do sul do Brasil, onde a gente revisou as controvérsias que estão acontecendo atualmente em relação ao tratamento, basicamente em relação ao tratamento. Então a gente assume aqui que todo mundo sabe fazer o diagnóstico, que as crianças já estão diagnosticadas e como é que a gente vai fazer. E falando assim dentro da área de atuação da neuropediatria, que é da onde eu venho. Então assim, a neuropediatria tem muitas interfaces. Nós temos uma interface com o pessoal da saúde, principalmente com o pessoal da pediatria, da psiquiatria. E lá no hospital onde eu trabalho e leciono, a gente tem com o pessoal da oncologia e de várias outras áreas médicas, né, onde as crianças têm problemas neurológicos. E com a educação, nós temos experiência de como se dá o neuroaprendizado normal, quais são as bases neurobiológicas do aprendizado normal, quais são os principais transtornos da aprendizagem, quais são os principais problemas escolares. Então, as crianças do ensino regular, do ensino especial, e tem uma parte de uma obra que nós somos autores, de um livro que é especificamente dos transtornos da aprendizagem. Então, essa é uma ideia assim, para contextualizar a atuação da neuropediatria nesse assunto. Do ponto de vista neurobiológico, eu vou passar um pouco mais rápido, mas assim, uma das formas de nós acompanharmos a neurobiologia seria tentando dividir em três partes. Esse é um livro-texto que é bem interessante, já tem uma edição mais nova do que essa, na realidade, mas eu trouxe esse porque é um capítulo em que eu participei, junto com o professor Luiz Rode, lá da URGS, de 2004. Agora já tem uma versão bem mais recente. Mas essa é uma forma bem simplificada de nós entendermos como é que se dá esse transtorno do neurodesenvolvimento. Até o DSM-4, o TDAH estava dentro dos transtornos do comportamento, né? Mas nós temos evidências muito claras de que é um transtorno do neurodesenvolvimento e nós temos uma honraria que o professor Luiz Rode participou do DSM-5, então ele era o único brasileiro que participou da classificação dos transtornos mentais e muito provavelmente foi um dos que influenciaram para que ele fosse tido como um transtorno do desenvolvimento. Então tem uma visão que é mais dentro da área do amadurecimento da criança, uma que é mais em relação à anatomia e uma mais baseado nos neurotransmissores. Todo profissional que vem da área médica, ele já vem com uma visão que nós chamamos multinível, e várias outras profissões também é assim, né? Então, a minha concepção é que essa é uma das formas mais completas da gente entender o funcionamento do sistema nervoso central. Mas vamos imaginar um profissional de uma outra área. Vamos imaginar, por exemplo, um cardiologista. Chega um paciente e tem uma queixa de dor no peito. Ele imediatamente consegue juntar uma visão clínica e já consegue lembrar da anatomia do coração, da anatomia das coronárias, então uma visão macroscópica. Consegue imaginar como que ficam as células quando estão sofrendo uma isquemia, uma falta de sangue. Consegue imaginar toda a parte histológica, vamos dizer assim, e também consegue imaginar o funcionamento do coração, por exemplo, com o eletrocardiograma. Então seria uma forma de avaliar o funcionamento, tudo isso no mesmo momento, na mesma queixa. Isso o neurologista de adultos também faz. A diferença que nós temos em neuropediatria, nós temos também uma abordagem que é maturacional, que é ontogenética. Ou seja, na medida em que a idade da criança vai modificando, o seu comportamento e os seus sintomas também vão modificando. Okay? Se fosse um cardiologista, muito provavelmente um cardiopediatra ia saber que o recém-nascido nasce com corações que funcionam como duas bombas em paralelo e depois fecham os forames, etc, etc. Bom, esta é a forma, eu estou falando um pouco rápido para a gente poder passar tudo, esta é a forma, vamos dizer, que eu considero como a mais completa, porque nós conseguimos entender como que as estruturas vão amadurecendo.
Então, uma forma muito sintética, muito simples, é desenhar uma figura. Então, do ponto de vista neurobiológico, existe uma vertente que fala de imaturidade. Seria como se houvessem áreas de imaturidade no funcionamento cerebral. Então, o cérebro que controla a atenção e o nível de atividade motora, ele está, entre aspas, não completamente amadurecido. Então, seria um transtorno do neurodesenvolvimento. Do ponto de vista neuroanatômico, no início foram descritos 2 sistemas atencionais. Um mais anterior, que era bem relacionado com os lobos frontais, e 2 alças posteriores, que seriam os centros atencionais posteriores. E nós já conversamos várias vezes de como se dá o amadurecimento do sistema nervoso. A gente vê que ele se dá de baixo para cima, de trás para frente e do meio para a periferia. Vocês lembram disso daí? E, do ponto de vista neuroquímico, existe claramente uma deficiência de neurotransmissores, e em especial a dopamina, né, e seus precursores. Então, o resumo do ponto de vista neurobiológico, ele não é obtido de outra forma que não seja assim, trazendo várias vertentes. Mas isso não tem muito a ver com a prática daqui do Instituto Priority. O interesse de vocês é saber do dia a dia e do ponto de vista da abordagem desses pacientes, como é que a gente faz. Isso vocês lembram quando a gente revisou, quando nós falávamos em termos de autismo, por exemplo, né? Então, esse autor descreveu unidades morfofuncionais que vão amadurecendo de baixo para cima e de trás para frente. Então, a primeira unidade morfofuncional, vocês vão lembrar, né? Ela completa o ciclo maturacional mais ou menos 12 meses depois da concepção, e disfunções nessa região, que é uma região que desperta o cérebro, vamos dizer assim, pode causar desatenção. O que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando juntar amadurecimento com clínica e com eventos que possam acontecer, né, nos primeiros 12 meses da concepção. Principalmente eventos, problemas médicos, clínicos que aconteceram no período pré-natal e perinatal, perto do nascimento. Depois, amadurecem os quadrantes posteriores, vocês vão lembrar disso quando nós falamos em termos de autismo, né? E isso se completa mais ou menos entre os 13 e os 4 anos, não é um número exato, né? Mas a segunda unidade morfofuncional tem mais a ver com as gnosias, com as informações que são visuais, auditivas, né? Aqui sensórios ou sensações, aqui uma integração temporoparieto-occipital. Então, se acontecer algo na biografia médica dessa criança, na idade, na janela maturacional do seu nascimento até os 4 anos, e se esse problema clínico foi intenso o suficiente para causar sintoma e demorado o suficiente para causar alguma lesão ou alguma disfunção, a criança pode ter problemas na percepção. E a terceira unidade morfofuncional, essa seria assim o link da visão maturacional com essa visão desse autor, que é muito conhecido na área da educação, seria assim, aqui seriam as praxias, né? Elas costumam amadurecer praticamente junto com as gnosias, nós sabemos disso, quem faz psicomotricidade, psicopedagogia, pedagogia sabe disso. A parte motora completa o ciclo maturacional entre os 5 e os 7 anos, e a parte comportamental aos 21. Então, existe na realidade, principalmente na adolescência, uma disputa entre 2 áreas. Uma que está numa região do cérebro chamado amígdalas, que está no lobo temporal, que é um lugar onde existe a impulsividade, né? Seria o id da psicanálise. Resolver as coisas muito rapidamente, ter respostas imediatas, ter recompensa rápido e etc. E, vamos dizer, o superego seria a parte da região pré-frontal que completa a sua maturação perto dos 21. E a via que vai fazendo com que esse córtex pré-frontal consiga controlar a amígdala, ela
ela completa a sua maturação mais ou menos aos 21. Aqui seria tentar correlacionar os centros atencionais com as áreas de Brodmann. Isso aqui é mais para o pessoal da neuropediatria. Esse daqui é uma representação de um artigo de 2010 que falava em relação ao autismo, mas também, e agora o DSM-5 juntou as duas coisas, né? Porque antes, até então, TDAH e autismo eram entidades, né, separadas. E basicamente as regiões que têm a ver com atenção, com cérebro social e com impulsividade são as mesmas, porque a gente não pode separar elas por doença, né? Então elas estão comprometidas nos dois casos. Alguns chamam de Default Network, que seria a rede padrão da parte do cérebro social e atencional. E são basicamente as mesmas áreas. Isso fecha com aquilo que a gente comentou em relação ao autismo, né? Que no caso do autismo o cérebro social ficou para trás. No caso do TDAH, o cérebro atencional e da controle da impulsividade ficou para trás do ponto de vista do neurodesenvolvimento. Então, agora nós podemos falar com segurança que o TDAH é um desvio do neurodesenvolvimento. E vocês vão lembrar quando nós falamos do autismo. Então, a gente dividia a neuropediatria em dois grandes grupos, né? Um grupo com desenvolvimento normal e com problemas outros, como neuroinfecção, neurooncologia, neurotraumatologia, né? Com neuroimunologia, e um grupo dos transtornos do desenvolvimento. Se os desvios do desenvolvimento forem leves, o exemplo mais clássico é o TDAH. Se os desvios forem graves ou intensos, vai depender da região que está com problemas neurodesenvolvimentais. Se for a área motora, predominantemente motora, nós temos paralisia cerebral. Se for a área cognitiva, nós temos déficit intelectual, nos seus mais variados níveis. E se for um desvio muito invasivo, que pegue várias áreas, inteligência, capacidade de ler pistas sociais, etc., nós temos o autismo. Então o TDAH pode ser visto como um desvio do neurodesenvolvimento. Aqui as classificações, vocês observem como as antigas eram todas elas em romano, e o DSM-5 agora veio em números arábicos. Então, quem for escrever DSM-5, por favor, não ponha em números romanos. Vou falar rapidamente, porque o nosso tempo é curto, como que a gente faz no dia a dia. Anamnese. Dicas. Então, uma criança que está com problemas de comportamento e a gente suspeita de TDAH, a gente tem que imaginar que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu brinco, eu sempre digo assim, não existe a possibilidade de pintar um clima e alguém virar um TDAH. Ele vinha, pum, ficou um TDAH. Isso não existe. Ele tem uma biografia que vem desde a gestação. Não é obrigado. Não está no DSM. Mas são bebês que na gestação costumam ser mais agitados, na barriga da mãe. São bebês que no período neonatal costumam ter problemas do ciclo sono-vigília. Não é obrigado, mas pode, né? São bebês que costumam ter mais problemas do sono durante o primeiro ano. Não tem sintoma nenhum de TDAH, mas eles não gastam as pilhas. Eles têm uma necessidade menor de dormir do que as outras crianças. Uma criança dorme, um recém-nascido dorme 80% do dia. Na medida em que a idade vai avançando, a necessidade de dormir vai diminuindo. E as crianças com TDAH têm problemas do sono noturno com bastante frequência. E às vezes isso antecede os sintomas. E isso não está escrito assim, desta forma no DSM. Então, dicas. Então, são bebês, são crianças que chamam atenção na pré-escola, né? Principalmente os meninos. Então, assim, a história natural é dos meninos serem vistos mais cedo, porque eles são mais hiperativos, e as meninas serem vistas mais tarde, porque elas costumam ter mais desatenção. Isto não é uma regra absoluta, mas é o dia a dia da clínica.
Então as meninas chegam no nosso consultório com 8, 9, 10 anos. E os meninos chegam com 3, 4, 5 anos. Existe também a cultura de que os meninos são mais estimulados a ter uma vida com mais atividade, enfim, são mais aceitos, inclusive, nas suas artes, estrepulias. Mas não esqueçam que assim, não tem a possibilidade de uma criança ficar absolutamente disciplinada aos 3 anos, aos 4 anos, porque simplesmente a parte motora do lobo frontal não está madura. Ok? Por exemplo, vou imaginar um exército de crianças, um pelotão de crianças, e eu vou fazer ordem unida com essas crianças. Se eu disser, pegar um grupo de crianças com 4 anos e eles estão marchando, eu disser alto, a metade para e é atropelada pela outra metade que não parou. E isso não é falta de laço. Isso é uma imaturidade do freio inibitório do lobo frontal, ok? Para a gente colocar isso em perspectiva, senão nós vamos pensar só em termos de comportamento. Então tem coisas que são do desenvolvimento. Outra dica, a gente pergunta assim, e na hora dos temas? Na hora dos temas o TDAH aí ele mostra o TDAH. Se dispersa, levanta, pede para ir no banheiro, não consegue perseverar nas tarefas. Isso é clássico. Então, se eu estou diante de uma criança, se eu tenho dúvida se ele tem algum outro transtorno ou TDAH, a gente pode, perguntem, porque isso é artesanal, perguntem como é que é a hora do tema. Isso ajuda bastante. Então, perguntem sobre gestação, perguntem sobre o período neonatal, perguntem sobre sono no primeiro ano, perguntem sobre comportamento na pré-escola, pergunte na hora de fazer os temas, ok? Dever de casa. Tema de casa. Eu venho de uma região que o pessoal fala temas. Dever de casa, desculpe. Uma vez eu fui falar sobre outro... Bom, esquece, são coisas da língua. Não posso falar. Bom, da anamnese, isso seria assim, esta é a arte da nossa profissão, das nossas profissões, né? Eu tenho que perguntar, isso eu sempre comento com vocês, né? 80% do diagnóstico é anamnese. Se eu não perguntar, não vou fazer diagnóstico. Deixa eu voltar aqui. Do ponto de vista do exame físico, praticamente nada vai nos chamar atenção. O que pode chamar atenção em algumas crianças é alguma hipotonia, que é da própria constituição dela. Né? Então, algumas crianças têm o tônus um pouco mais baixo do que esperado para a idade. Mas isso não é uma questão obrigatória. Isso aqui é importante, são os 3 eventos, desatenção, hiperatividade e impulsividade. Isso tem que estar em excesso para o esperado para o seu neurodesenvolvimento. Porque, como eu já comentei, não é surpresa que uma criança pequena seja um pouco mais agitada, e a gente não pode pensar que isso corresponda a um TDAH. Então a gente tem que imaginar que isso está em excesso para a sua idade, e a outra, presente em todos os ambientes. Isso também é uma dica de anamnese. Então, assim, não tem como a gente imaginar uma criança com TDAH que tenha um comportamento A em relação aos pais e um comportamento B em relação aos estranhos. Aí nós estamos diante de um outro problema que é da esfera emocional e etc. Então, as crianças com TDAH, eles estão com aqueles sintomas em excesso para o esperado para o seu neurodesenvolvimento e presentes em todos os ambientes. Isso é uma constatação do dia a dia. Isso daqui vocês conhecem, está escrito, né? São as perguntas do SNAP, são coisas do dia a dia. Então as crianças não prestam atenção, cometem erros, esquecem o material escolar, esquecem a mochila, esquecem de fazer as coisas. Quando recebem uma instrução muito longa, eles não conseguem, né? Se os pais disserem, faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo. Não rola. Tem que ser telegráfico, tem que ser focado e por partes. Então, na parte gerencial tem dificuldade de organizar as tarefas, né? Pedir para uma criança que já está lendo, para ele ler um Monteiro Lobato, não vai rolar, não adianta. Tarefas muito longas não vai funcionar. Então a gente tem que procurar tarefas que sejam mais curtas e se distrai com facilidade.
A hiperatividade, inquietude com os pés e com as mãos. Então, se é uma criança que está numa formatura ou se está num casamento, é um esforço muito grande para poder se controlar. Por isso que não é surpresa que essas crianças tenham um pouco de ansiedade, porque elas têm a inteligência preservada, elas têm noção do que é certo e errado e elas gastam uma energia mental muito grande para conseguir fazer aquilo que é o aceito pelo grupo, né? O que é ensinado pelos pais. Correr e subir, falar demais, não conseguir brincar em silêncio. Então a gente está no consultório, a gente sabe, tem um TDAH na sala de espera porque o brincar deles é ruidoso. E alguns têm dispraxia, têm alguma dificuldade psicomotora, então derrubam coisas, né? Tropeçam. Não é surpresa que eles tenham algum problema psicomotor associado. Isso daqui é bem dos textos, né? Parece que está a 1000 por hora, parece que está a todo vapor. Do ponto de vista da hiperatividade, não consegue aguardar a vez, isso é mais de impulsividade, né? Se os professores vão fazer uma pergunta muito longa, não dá para fazer uma pergunta assim, introdução, material e métodos, não sei o quê, toda super articulada. Quando ele está no meio da pergunta, a criança já... Então as perguntas têm que ser curtas e bem focadas. Se intrometer nas conversas ou nas brincadeiras de outras crianças, isso é bem comum. Então, na nossa área, a gente valoriza muito o que eu chamo de biografia, né? Então essas crianças já têm um passado, que eu já comentei com vocês, né? É necessário que tenha o mesmo comportamento em diferentes ambientes. Parassonias é o que nós chamamos de neurologia dos transtornos do sono. Terror noturno, sonambulismo, sonilóquio, que é falar enquanto dorme. Tem uns nomes em latim, que bate a cabeça na cama, enfim. São crianças que têm problemas no sono noturno. E o sono é necessário para a digestão das informações, né? Então, são vários autores que falam isso. O sono, eu já comentei com vocês, o sono é importante para a saúde física e o sonho para a saúde psíquica. Então, se uma pessoa não consegue sonhar, ela pode passar mal, pode até ter um surto psicótico. Se ela for privada do sono dela, do sono REM, dos sonhos, ela psicotiza. É importante que elas durmam bem, então. Faz parte da anamnese, de repente revisar com o pediatra para ver se ela respira bem, se ela tem obstrução, se ela tem problemas nas adenoides, se ela ronca, se é obesa, né? Se ela ventila bem, porque se não dorme bem, não digere as informações, né? E isso pode atrapalhar. Não é surpresa que algumas tenham dificuldade no aprendizado, porque a atenção é um dos principais eventos do aprendizado. O Ivan Esquerdo divide em 4 fases os eventos que são mnemônicos, que são relacionados à memória. Na clínica a gente vê 3. A aquisição, a consolidação e a evocação das informações. Para eu adquirir as informações, eu devo estar atento. E para eu estar atento, seria bom que eu não tivesse TDAH, porque é um transtorno da atenção. Mas se eu estiver ansioso e não tiver TDAH, eu pareço desatento. Se a ansiedade sobe muito, a performance para adquirir as informações cai junto. Então não é só o TDAH que atrapalha a atenção, né? E uma criança pode ser hiperativa por problemas psicológicos, pode ter uma depressão mascarada. A história natural da depressão começa com uma certa agitação, uma certa luta para vencer aquilo e daqui a pouco a criança se exaure. Então, pelo menos 6 dos sintomas devem estar presentes para que a gente possa fechar o diagnóstico. O diagnóstico diferencial tem vários, né? Aqui eu trouxe só os mais comuns. Então, uma hiperatividade pura de origem não orgânica ou emocional. Depressão na infância é um capítulo importantíssimo. Os psiquiatras da infância e da adolescência estão trabalhando muito em relação a essa situação, cada vez mais grave. Algumas crianças com algum problema de estabilizar o humor, um transtorno afetivo bipolar, é difícil fazer o diagnóstico, principalmente em crianças pré-escolares, menos de 6 anos é muito difícil, mas daí entra a anamnese.
Uma criança que tenha problemas neurocomportamentais, a família, de alguma forma, alguém tem algum tipo de problema. Então, fazer diagnóstico de problemas do comportamento em crianças envolve uma história familiar bem completa. Quadros depressivos mascarados também. Quando o TDAH tem um predomínio da desatenção, a gente vê com mais frequência no consultório problemas de aprendizado. Quando predomina a hiperatividade, o problema não é tanto acadêmico, é mais de relacionamento, né? E o mais comum são os tipos combinados, com problemas de aprendizado, tem algumas crianças com transtorno de oposição e desafio, que seria aquela criança que voluntariamente já se opõe em relação a qualquer outra pessoa que tenha autoridade, pode ser os pais, pode ser professores, enfim. E mais adiante, num espectro mais grave, esse mesmo contínuo poderia ser problemas de conduta. Então aquele TC seria transtornos de conduta. Na infância difícil, dicas que eu posso dar: crianças que possam ter crueldade com animais, por exemplo, é uma situação que pode anteceder transtornos de conduta, mas isso depende muito da cultura do lugar. Eu venho de um lugar onde as crianças caçam, pescam, enfim, mas pode ser pequenas mentiras, né? Furtos, né? Manipular pessoas e situações, etc. Do ponto de vista, assim, da explicação neurológica, como é que eu posso entender uma criança que tenha mais impulsividade e mais hiperatividade? A gente agora pode entender que é muito mais de problemas nos lobos frontais, ok? Claro, os lobos frontais é onde fica o controle dos impulsos e da própria agitação. Se as crianças têm mais desatenção, neurobiologicamente são muito mais problemas nos quadrantes posteriores. E os problemas de comportamento graves, por exemplo, o link entre neuro e psiquiatria fica na epileptologia, na área da epilepsia. Então, por exemplo, a parte mesial do lobo temporal, ela é muito relacionada com o comportamento. E ela nem sempre aparece nos exames de eletroencefalograma. Mas algumas crianças com epilepsia e alterações de comportamento podem ter junto também o TDAH. Do ponto de vista do exame físico, eu já falei para vocês. Do exame neurológico, tem poucos dados que sejam assim confiáveis. Na escola de onde eu venho, usa o exame neurológico evolutivo. Nem todos os neuropediatras usam esse exame, mas é da Escola Paulista, do professor Lefebvre, né, que foi um dos pioneiros da neurologia infantil no Brasil. Ele é dividido em várias áreas, são exames feitos no consultório, são 120 e poucas provas, e a gente vai fazendo e monta um quadro para ver o que é normal para cada faixa de idade. Então aqui tem equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, coordenação para argumentos, persistência motora e biosias. E tem provas para 3, para 4, para 5, para 6 e para 7 anos. Vou repetir, não é uma ferramenta validada pela literatura para diagnóstico de TDAH, mas isso aqui faz parte da história. Isso aqui é da época que chamava TDAH de disfunção cerebral. Quando diziam assim: um congresso de neuropediatria, lá vão os neuropediatras discutir disfunção cerebral mínima. Não existe esse termo. Diziam assim: disfunção cerebral mínima, confusão neurológica máxima. Depois a psiquiatria infantil foi tomando conta dessa situação com bastante competência, mas isso para nós restou como uma ferramenta de semiologia de exame. O exame neurológico evolutivo clássico para uma criança com TDAH, ele é discrepante. Diferentes áreas amadurecem em diferentes épocas e fica para trás dificuldades no equilíbrio estático e na persistência motora. E na medida em que a criança vai recebendo terapia, a gente pode ver que áreas que estão defasadas e que áreas que podem ser trabalhadas para que ela possa melhorar com o tempo. Então, isso aqui é mais para fazer um resgate histórico. Mas eu uso. E os alunos que fazem formação comigo também usam. E os alunos da USP, de neuropediatria, também usam.
As funções neurocognitivas a gente pode fazer, eu sempre falo para meus residentes que o exame neurológico não é só ver reflexo, a gente vê se a criança está luz, está consciente, presente, orientada, se o humor está adequado, se ela está vestida adequadamente, se ela está situada no tempo, no espaço, etc. E exames complementares, existe assim uma certa controvérsia em termos de guidelines, quais são os exames imprescindíveis. Mas é bom saber se a criança está com a parte metabólica funcionando bem. Então eu peço hemograma, peço provas da função hepática, pancreática, tireoide. Às vezes as crianças têm disfunção na tireoide. Não existe assim uma evidência para pedir eletroencefalo, mas eu peço, na minha experiência, porque eles têm mais propensão para convulsionar do que as crianças com desenvolvimento típico. Tem menos propensão do que os autistas, que é mais ou menos 20%, mas tem mais do que a população geral, que é mais ou menos 1%. Eles têm algo como 10% de propensão para convulsionar. E algumas das medicações usadas, né, como a Ritalina, pode diminuir o limiar para convulsão. Esse daqui é um instrumento que vocês todos conhecem, é o SNAP-4, então aqui tem as perguntas de desatenção, as perguntas de hiperatividade, são 9 de desatenção, 9 de hiperatividade e 8 para ver as comorbidades. E aqui a intensidade do sintoma, 0 se nunca acontece, 1 se às vezes, 2 se é bastante, 3 se é todo tempo. A gente soma os scores, divide por 9, né? Se passar de 1,5, fecha para a parte de desatenção. Soma os 9 scores, divide por 9, se passar de 1,5, fecha para a hiperatividade. Soma os 8 e divide por 8, e se passar de 1,5 pode fechar para as comorbidades. É uma forma de usar o SNAP. Eu costumo fazer a anamnese, examinar a criança, pedir os exames e dar para a família o SNAP. E num segundo momento, eu vejo o questionário respondido por pais, professores e outras pessoas, e eu consigo ter opinião de diferentes lugares. Porque uma consulta só é muito arriscado para a gente fechar o diagnóstico. E os tratamentos, pessoal? Essa figura é fantástica, não é minha. Essa figura me cedeu a minha mestra, a professora Nilna Roth. Como é que eu vou segurar essa criança? Isso aqui é um exagero, evidente, mas é formas da gente imaginar. Existem vários tratamentos, evidente. Eu vou aqui, isso daqui foi mais direcionado para neuropediatras, mas nós vamos ver a participação de cada área dos tratamentos. Então, do ponto de vista não medicamentoso, existem propostas de terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia, atendimento psicopedagógico, informo, psicomotricidade, terapia de família e, inclusive, psicanálise. Do ponto de vista medicamentoso, tem indicações aqui do século passado, do século atual, e a abordagem medicamentosa é variável. O prognóstico costuma ser bom, porque, no geral, essas crianças têm um bom potencial cognitivo, né? Vale a pena a gente guardar muito bem a história natural da hiperatividade e a história natural da desatenção. Elas não são superponíveis, elas são completamente desconjugadas. Então faz sentido que a criança que a hiperatividade seja mais precoce, porque, claro, o cérebro não está maduro, né? E a desatenção seja mais tardia. Tem que cuidar muito, porque essas crianças têm problemas emocionais acompanhando, né? A autoestima, né? Baixa autoestima, às vezes elas deprimem, e o que eu vejo na minha prática é que a depressão, nesse sentido, assim, no ambiente escolar, às vezes não é uma depressão que envolva tristeza, às vezes envolve exaurimento, estafa psíquica. A criança é inteligente, se dá conta que está frente de uma coisa, de uma situação que é muito difícil dela própria resolver, ela tenta, ela reage, ela faz uma curva de problemas comportamentais, faz um canto do cisne, vamos dizer assim. Depois ela vai se exaurir depois. Okay? Adultos com TDAH, imagina que eu sou da época que o TDAH era um problema só de criança, né? Agora a gente sabe que é um problema que atinge as crianças, mas que fica alguma coisa na idade adulta, algo como 40%. Estamos conversando sobre adulto com TDAH. Evidente que o adulto não vai subir numa cadeira, não vai atrapalhar uma formatura, né? Ele vai se segurar, né? Mas no dia a dia pode ser que a gente consiga testar coisas. Né? E os que têm a inteligência acima da média superam com mais facilidade.
mas pode ficar mais ansiosos, porque gastam mais energia para se manter dentro da normalidade. Eu ainda tenho algum tempo, então vou falar rapidamente sobre as controvérsias, os desafios, né? Principalmente sobre a história de subdiagnóstico ou superdiagnóstico, qual seria o melhor tratamento. Isso aqui é mais para o pessoal da área médica, então eu vou meio que bypassar, vou falar mais ou menos rápido. E das medicações eu vou ter que passar rápido porque o grupo aqui não é de médicos, né, na sua maioria. Mas esse é o melhor trabalho que se tem notícia sobre prevalência e epidemiologia do TDAH. O Guilherme Polozzi, que está em São Paulo, o Biderman, o Rode e o pessoal lá da Federal de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, eles fizeram cair por terra toda aquela história da psicologia, de um grupo da psicologia que dizia que o TDAH é um problema social, de tecido social. Então eles fizeram um estudo de meta-regressão, que é uma meta-análise bem mais sofisticada, e do ponto de vista científico se comprovou que o TDAH ele existe na mesma proporção nos 5 continentes. Mais ou menos 5%. Não tem a ver com pobreza, com industrialização, com formação, não tem um problema que ele tem uma base neurobiológica inequívoca. Existem mais de 30 mil artigos mostrando isso. Artigos bem feitos e bem revisados que estão disponíveis no PubMed, por exemplo. Então, se porventura vocês precisarem revisar a parte de prevalência e epidemia, citem esse artigo que é o mais completo que eu tenho notícia. Da mesma forma, tem uma série de editoriais, né, questionando isso daí. Nós temos pessoas apaixonadas por vários assuntos, mas é bom a gente ver se essa pessoa tem estofo científico para ter essa paixão, né? Ou tem base para poder publicar as suas opiniões. Opiniões todos nós temos, mas o bom é que ela seja baseada em argumentos que sejam aceitos por todas as pessoas. Na prática, em termos de tratamento, nós costumamos fazer assim, ó, se há prejuízo na performance ou no relacionamento interpessoal. O que eu quero dizer com isso? O fato de eu fazer diagnóstico de TDAH não implica que eu tenha que intervir. Se ele faz parte do neurodesenvolvimento normal da criança, sem problemas. Eu revisei, lá no consultório tem 1.300 e poucos pacientes, eu já vi muito TDAH, muito mesmo. Em 30 anos eu já vi quase 1.400 pacientes com TDAH. Então, assim, 1/3 deles não recebe nenhum tipo de intervenção. Nenhum tipo de intervenção. 2/3 deles recebem intervenção. Esse é um estudo bem clássico, todo mundo que milita nessa área conhece, é um dos primeiros, é um estudo do MTA que comparou a intervenção não medicamentosa versus intervenção medicamentosa. Naquela época se dizia que a medicação era superior às intervenções não medicamentosas e isso caiu. Esse artigo foi revisado mais adiante e se mostrou que a intervenção não medicamentosa, do ponto de vista das evidências, funciona muito bem. Tem alguns outros tópicos. Treinamento dos pais é importante, terapia cognitivo-comportamental funciona porque são crianças inteligentes. Neurofeedback ainda tem evidências, mas elas ainda não são muito assim, sólidas do ponto de vista das pesquisas. Tem o pessoal fazendo estimulação magnética transcraniana e tem dados que são bem incipientes. Aqui tem uma revisão para quem tiver interesse, uma revisão da evidência na época sobre neurofeedback. O que eles falam é basicamente que ainda precisa de mais estudos mais um tamanho de amostra maior. Então daqui para frente eu vou passar um pouco mais rápido, porque o meu tempo está esgotando e as outras informações são mais para o pessoal da neuropediatria. Aqui é o segundo estudo multimodal que daí coloca de volta no cenário as intervenções não medicamentosas. Então, na prática, a gente tem que ver eficácia,
tolerabilidade, aí já é mais para o pessoal da área médica, duração do efeito, adesão e tipos de medicações. No Brasil, o que importa é o custo, dependendo da clientela, né? Então, existem medicações muito caras e que o tamanho de efeito não é tão assim robusto que justifique. Então, a primeira escolha são as medicações estimulantes, o metilfenidato e a dexafetamina. Aqui tem as doses, é mais para o pessoal da área médica. Tem a decurtação, tem a prolongação, tem aquele outro que é mais prolongado, que o nome comercial é Concerta. Agora, as crianças que não respondem aos estimulantes, a gente pode tentar outro tipo de medicação. São aquelas que não respondem muito bem, ou que têm eventos adversos, ou que têm como comorbidade transtorno de ansiedade generalizada, elas podem piorar, ou piora de tiques com surgimento. Aí são a amoxicilina, a bupropiona tem poucas evidências, a cloridina é uma medicação que não tem muitos estudos, porque ela é muito barata. Eu tenho no meu consultório 200 e poucos pacientes usando cloridina, mas não tem muita evidência, pelo simples fato de que não existe interesse pela indústria de fazer ensaios clínicos com uma medicação tão acessível assim. Isso aqui o pessoal da psiquiatria sempre mostra para que as pessoas saibam de que não existe excesso de tratamento dos pacientes com TDAH. Na realidade, existe um subtratamento. Se eu fosse colocar 5% da população com menos de 18 anos, o número de pacientes tratados é menor do que o número que está diagnosticado. Aqui é uma controvérsia mais para o pessoal da área infantil, a comorbidade com epilepsia, que havia muito medo. Na prática, eu vou resumir, crianças que têm epilepsia bem controlada, né, elas podem usar mini doses de metilfenidato de curtação sem risco e melhora o desempenho delas. Isso era uma controvérsia bastante recorrente, né? Esse é um trabalho do André Palmini, da PUC, que é uma pessoa que trabalha muito bem na área de TDAH em adultos e trabalha muito bem com a parte da epilepsia, e ele conseguiu provar que, inclusive, a Ritalina melhora a qualidade de vida de crianças que têm epilepsias, inclusive epilepsias de difícil controle. Aí eu já acho que é um pouco de entusiasmo dele, mas, enfim, ele publicou isso. E aqui, uma revisão para quem tiver interesse, sobre os efeitos adversos que as pessoas se assustam muito, mas na prática eles não são frequentes e eles não causam medo que os médicos tenham assim, que se cuidar com temor que possa acontecer algum problema. Então tem uma série de revisões, revisão de efeitos que possam acontecer. Esses slides aqui me foram passados pelo Rod, que é uma pessoa que trabalha bastante e muito bem com essa área. Na prática, assim, não se preocupe em relação a isso, não significa que a gente não deva triar, fazer exame cardiológico, avaliar, mas daí a dizer que é muito perigoso, vai a uma distância muito grande. Do ponto de vista das comorbidades, tem um grupo que é clínicas lá, mas assim, transtorno de oposição de desafio, transtorno de conduta, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar. Então vocês podem ver que o TOD, o transtorno de oposição de desafio, é bastante comórbido, aparece com frequência. Uma breve revisão da ansiedade, é do pediatra, é um artigo bom, mas basicamente é aquela história natural que eu passei para vocês. A criança, às vezes, ela começa como mais agitada e termina como cansada. Aqui eu vou passar mais rápido, ansiedade. Aqui é um estudo do Brasil que está super interessante, porque vê a nossa realidade em termos de problemas de aprendizado. Existe realmente uma prevalência de transtorno de aprendizado, eles usaram o KIT-SAS, nas crianças com TDAH brasileiras. O que eu estou tentando dizer? A gente não está patologizando a educação, mas existe a necessidade da gente ter bem claro como que se dá o aprendizado no cérebro, quais são as bases neurobiológicas do aprendizado e quais são as situações que podem prejudicar o aprendizado. E não é surpresa que essas crianças tenham TDAH.
E aqui nesse grupo tem uma prevalência bem razoável de problema de aprendizagem, de mais do que 10%. Estou terminando, pessoal. Esse aqui é o último slide, só para você ter uma ideia da dificuldade que a gente tem de manejar com as medicações, né? Se eu pegar uma criança com tique, dependendo da medicação, o melhor é o TDAH, mas pior o tique. Então, juntando todas as medicações, aqui, ó, o tamanho de efeito dos alfa-agonistas, como a atomoxetina e a clonidina, é muito bom o efeito size. E em termos de tiques também. Então, a gente não tem uma receita de bolo. Não existe uma medicação única. O tratamento é individualizado, ele é customizado, e eu já passei bastante do meu tempo. Um abraço para todos.